considera que o início da vida, logo cedo, assim, já era uma família católica? Ah, sim, é uma família de berço católico, né? Eu tinha um tio, avô, tio do meu pai, irmão da minha avó, que era sacerdote salesiano, né? Olha, Salesiano. Mas toda a família era católica, né? Sempre foi. Então, aqui, eu sou daquele tempo que a gente aprendia o catecismo dentro de casa, né? Aprendia as coisas, ele as foi salesiano orações. aqui em São Paulo? Ele teve em diversos lugares do Brasil, mas o último período dele morou em São Paulo, lá na casa, na Rua da Moca. Os salesianos tinham uma sede ali, depois agora acho que eles negociaram e tal, mas ele viveu ali os últimos anos Nordeste dele. ele nunca morou, não? Não, ele tornou mais para aqui, É porque tem a inspetoria daqui da região. eu acho que é separado, né? Ele esteve muito tempo em Campos do Jordão, em São José dos Campos, Ah, né? Em São Paulo. Ele circulava por aqui, pelo estado de São aqui pelo Paulo. estado de São Paulo. Ele era músico, ele é conhecido. Chamava-se Padre Fausto Santa Catarina. Olha, Até o maestro da escola Cantorum da Catedral de São Paulo encontrou alguns cânticos que ele compôs e de vez em quando ele coloca nas missas na catedral. Padre Fausto, ele era músico, era professor de música, era um homem assim, nessa área muito preparado, né? o senhor conviveu bem com ele, não? Sim, quer dizer, porque inclusive, ele participou da cerimônia da minha ordenação em Roma. Olha. Ele foi com meus pais e 2 irmãos foram, e ele foi também. E por isso a minha ordenação já faz bastante tempo, né? Ainda que não pareça. Esse ano completei 40 anos de ordenação sacerdotal. Então ele estava lá, quer dizer, já conheço desde a minha infância, né? Porque a gente convivia, eles tinham... Os salesianos têm a Vila Dom Bosco em Campos do Jordão. Sim. Então, minha família, meus pais alugavam uns chalés, tem até hoje lá uns 3 chalés assim dentro daquela vila, que eles alugavam para algumas famílias, e nós íamos todas as férias lá, as férias de verão, passávamos lá. E depois, mais adiante, meu pai comprou uma casa em Campos do Jordão, o padre Fausto foi diretor daquela Vila Dom Bosco, então a gente se encontrava lá. Então, praticamente a gente se encontrou, a gente conviveu bastante juntos, né? Mas com que idade o pensamento de se tornar padre chegou, e até que ponto esse tio chegou a influenciar também aquele jovem Carlos ali? A coisa é curiosa, né? Apesar de eu ter um tio padre e conviver com os padres salesianos, eu nunca pensei em ser padre. Olha. Assim, salesiano, como eles. A gente ia passar as férias, conhecia os padres, tudo. Essa coisa, a vocação é um mistério, né? É um mistério. Para dizer com sinceridade, aos 13 anos eu pensei em ser padre. Eu falei, eu vou ser padre, né? É uma circunstância que não vale a pena aqui ficar lembrando. Mas aquilo eu pensei e nunca mais levei a sério aquilo que eu tinha pensado, né? E aí continuei estudando. Eu estudei no colégio, em São Paulo, estudei no Arquidiocesano, depois terminei o colégio na escola pública, fiz cursinho, vestibular, entrei na faculdade de Direito, fiz a faculdade de Direito, né? E foi tocando a vida. A bem da verdade, eu já desde jovem comecei a participar dos encontros de formação da prelazia do Opus Dei, que não era prelazia então. Certo. Né? Era ainda quando São José Maria era vivo, né? Olha. E, inclusive, ele esteve no Brasil, em São Paulo, em maio de 1974. O ano passado completou 50 anos. Completou 50 anos, isso. Exatamente. Eu tive a graça e a sorte de conhecê-lo pessoalmente nesses encontros, né? Naquele momento, eu estava terminando o ensino médio, estava no 3º colegial. Depois que eu entrei para a faculdade, mas eu já me vinculei à prelazia naquele momento. Então, eu já vivia uma vocação de dedicação a Deus, não pensando propriamente no sacerdócio, porque o espírito da obra é de santificação do meio do mundo. Viver o leigo, viver o leigo com a plenitude da sua vocação batismal, né? Não existe na obra uma outra consagração além da consagração do batismo. Ao contrário, é para viver com todas as consequências a vocação do batismo, né?
E era esse o caminho que eu tinha escolhido, né? Por isso que eu terminei o ensino médio, fiz vestibular, fiz faculdade de Direito e tudo. E depois, mais adiante, aí sim surgiu essa oportunidade de estudar, ir para Roma e terminar a teologia e me ordenar. Então isso já veio quando eu tinha 25 anos já. Né? Mas quando o senhor fala dedicação ao reino, significa que ali, como faculdade de Direito, o senhor era numerário, não? Era numerário, já era numerário isso. Tá. Numerários são os membros que fazem o compromisso do celibato. Sim, se ele já era celibatário, já era numerário. Já desde essa época, desde os 18 anos. Uau. Entendeu? Até morava numa casa da obra. Ali em 74 comecei a morar numa casa ali na Vila Mariana, que existe até hoje. Até hoje existe lá na Vila Mariana. Isso, aquela casa. A rigor não é aquela casa, era uma casa antiga que depois reformaram e fizeram uma casa nova, né? Ampliaram e tal, mas continua lá. Olha Estudava ali perto e tudo, né? Agora 18 anos, muito jovem. O que impulsionava ali tomar uma decisão tão ali? Não vou ser padre, vou ser numerário, vou ser celibatário. O que motivava ali, tão jovem, já tomar uma decisão ali tão profunda e séria, né? Olha, vamos dizer, é um chamado de Deus, né? A vocação é um chamado de Deus. Eu senti que Deus estava me chamando para esse caminho, né? E chamado para deixar todas as coisas, etc., né? E, claro, o São José Maria era vivo, a gente lia aquele livro Caminho, sim, meditava, né? As homilias dele, era um homem muito de Deus, muito santo, né? E deu para ver isso quando ele estava aqui, né? A gente pensa que um santo é uma pessoa circunspecta, né? Uma pessoa muito séria, uma pessoa que não brinca nada, que está rezando o tempo todo rezando o terço, né? Ele era um sacerdote normal, simpático, alegre, interessado. Ele captou muito bem o espírito do brasileiro. Ele ficou encantado, né? com a grandeza do país, com a convivência aqui com pessoas de todas as raças, de todas as línguas, né? Ele saía na rua, ele via isso, coisas que na Europa eles não viam, né? Aqui até as pessoas de outras religiões convivem bem, né? Aqui nunca houve guerra de religião, nunca houve ódio de pessoas por causa de raça, né? E ele captou isso em 24 horas. Ele percebeu que o Brasil era uma grande nação e ele falava que nós precisamos trabalhar aqui, o Brasil, temos que chegar em todos os lugares do Brasil, temos que falar desse ideal de santidade às pessoas e todos. Ele dizia assim que não tem que haver um recanto desse país sem o calor de um lar nosso, né? De um lar cristão. Uhum. E até nós achávamos que ele estava exagerando. Quem somos nós? Nós éramos poucas pessoas. Sim. Nós estávamos só em São Paulo, não tinha mais ninguém, nenhuma casa da obra fora de São Paulo, né? 74, né? E aí, a partir daí, foram para o Rio de Janeiro, ano seguinte, foram para Curitiba, o outro ano, foram para Campinas, montando essas casas, etc., né? E hoje passaram-se 50 anos, né? E, claro, não é que nós estamos em todos os estados do Brasil, assim, com sede própria, né? Com centro, mas nós temos, hoje em dia, praticamente em todas as capitais do Brasil, tem algum grupo, tem algum padre que não é propriamente da obra, porque os padres da obra, como eu, provém de dentro dos leigos da prelazia, né? São padres diocesanos que se associam àquilo que se chama Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, que é uma associação de clérigos, de sacerdotes, que recebem a orientação espiritual, o atendimento espiritual, a direção espiritual, que fazem retiros, encontros, né? Isso existe sacerdotes praticamente de todas as grandes capitais do Brasil, né? Eu, por exemplo, agora, no mês de novembro, me convidaram pelo setor universidades da CNBB, do qual eu faço parte, né? Me convidaram para participar de um evento lá em Natal, dentro de uma universidade do Agreste, lá, não sei como é que chama, do árido, semiárido, Universidade do Semiárido, uma cidade
Na cidade, eu não sei o nome agora. Não era na capital mesmo. Não é na capital, está a 170 quilômetros da capital. Olha, você não é Mossoró, não? Não é Mossoró, já é não, diocese, não é Mossoró. Bom, o fato é que eu vi aqui na minha agenda, tive que ajeitar um pouco as coisas e tal, falei, eu vou. E aí, por causa do horário, eu tive que ir ir na véspera, vou dia 26 de novembro. O evento é 27 de novembro, mas é lá no interior, só volta no fim da tarde. Tudo. Então eu falei, eu tenho que voltar dia 28. E aí, acertando com ele, o padre que é o secretário do bispo, falou, olha, o senhor, nós nos conhecemos já aqui no encontro do curso dos padres no Rio de Janeiro, o senhor não quer, esse padre é o que faz as palestras para os homens e para as mulheres lá em Natal, né? Pediu, olha, o senhor não quer falar com eles também? Falei, vamos lá. Então, em Natal, quer dizer, Natal não tem um centro da obra assim, não tem padre morando, nem leigos, nem numerários, nem numerários. Mas tem a presença. Mas tem. Então, eu acho isso muito interessante, né? E assim por diante. Acho que no Nordeste tem outros lugares. Recife deve ter também. Recife Pessoa, tem. Não sei. No Nordeste, a única cidade que tem tem casas mesmo com membros da obra morando é Fortaleza. Certo. Fortaleza. Mas depois todas essas tem. Recife, João Pessoa, Salvador, Belém. Mas são pessoas que vão ou de lá ou que vão viajar para acompanhar as pessoas lá, né? Entendeu? Gostou desse corte do nosso podcast Sacristia? Olha só, primeiro, inscreva-se no canal do Santo Flow e aqui, olha, 2 cards que vão te levar também para outros cortes desse podcast maravilhoso aqui, o Sacristia. Tantos convidados já passaram por aqui, ó. Clica aqui, aproveita, vai lá.